boa tarde, sejam bem-vindos, ETcasters, ao nosso primeiro episódio do nosso ETcast, um podtech para todos os ETcasters. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o professor Gabriel Cunha. Ele tem 28 anos, é formado em Artes Plásticas, História e Pedagogia. É o nosso professor aqui da nossa instituição. E aí, professor, como é que você está? Você está bem? Boa tarde, estou bem, graças a Deus. Agradeço de antemão esse convite de participar desse momento aqui junto a vocês. Deus abençoe, professor. Como é que está sendo o seu dia, essas férias aí, depois dessa semana aí de eleição aí, meio turbulenta? Retornar depois de feriado não é fácil, né? Mas é necessário a gente voltar no ritmo e completar, né, a nossa meta. Falta pouquinho para a gente finalizar esse ano letivo. Eu vi que você estava viajando esses tempos aí, durante, eu acho que, período onde estava começando as eleições. Onde mais ou menos o senhor estava? Você foi para... Eu estava em Manaus, estava participando da ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Educação. Então tínhamos ali pessoas do Brasil e do mundo para falar só um pouco sobre a pesquisa no Brasil, principalmente no ramo da educação. Eu estava lá passando um pouquinho de calor. Ah, lá faz muito calor? Muitíssimo. Tava mais quente que aqui. Sem dúvida. Lá tudo com ar-condicionado. Sem ar não tem condições de sobrevivência. Bom, continuando aqui, professor, a gente separou algumas perguntas que alguns alunos fizeram, que a gente abriu uma caixinha de perguntas lá, e uma dessas perguntas é se teve algo que te incentivou a ser professor. Assim, eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem quando a gente vê uma figura que representa a educação pra gente dentro da sala de aula e tá lá para nos ensinar. O que te incentivou a querer ser um professor? Não sei se teve algum fato em específico, mas eu sempre tive o desejo de, assim, de alguma maneira mudar a vida das pessoas, né? De tocar a vida das pessoas. Eu acredito, né, pela minha fé, que tudo vai se desenhando de uma forma muito natural. Mas eu sempre recebi incentivo na leitura, sempre fui um bom aluno na escola, eu acho, né? E eu acho que as coisas foram acontecendo de forma muito natural, mas tive também incentivo. Tenho uma tia, que é daqui de Teodoro, inclusive, ela sempre trabalhou na área de educação e ela nos incentivava. Além da leitura, ela levava para o nosso diário de classe, para eu e para os meus irmãos brincarmos. Então, foi um estímulo meio que incentivando de uma forma muito discreta, né? Porque era lúdico. E assim as coisas foram acontecendo. E eu sou bem realizado naquilo que eu faço, tento fazer da melhor maneira e acredito que algum dia eu possa colher algum dos frutos, né? Certo. E é um desafio, né? Ter que todo dia ir para a sala de aula, olhar para as mesmas pessoas lá, não sempre as mesmas, mas os alunos e ter que lidar, ter paciência também, né? Que a gente sabe que não é uma tarefa fácil ser professor. Quando eu era mais jovem, eu uma vez falei com minha mãe que eu queria ser professor. E ela me falou que não era um negócio fácil não, porque além do mais, meu pai, ele é professor e ele mesmo me fala que é uma tarefa bem complicada. Ah, mas é bom, né, a gente ter pessoas que elas se voluntariam a isso e que realmente prezam pela educação dos outros e tudo mais. Eu acho muito bonito, de verdade. Sim, é interessante isso que você disse, porque não é uma tarefa fácil, né? Você está ali diante de 30, 40, até mais alunos e ganhar de alguma forma confiança, porque o professor ele tem que vender um produto, que é o conhecimento. Se a pessoa ela não se interessa por aquilo, fica muito mais dificultoso esse processo. E não é fácil, a gente passa muito tempo dentro da escola e nós vivemos uma sociedade onde tudo é muito rápido, né? Tudo é muito visual e nem sempre a busca de conhecimento ela se dá dessa forma. Então é um desafio muito grande, ainda mais nesse momento que a gente vive de tantas diferenças, de tantas novidades, né? Nem sempre a educação ela acaba acompanhando dessa mesma forma como seria o nosso dia a dia. Sim. Tanto que aqui na ETEC você tem até um projeto de clube de leitura aqui, não tem? Que você Sim. tem com os outros alunos. Eu já tentei participar algumas vezes, se não me engano, estava no grupo até certo tempo, só que eu não conseguia vir por causa do horário dos treinos que tinha do professor Márcio aqui, eles batiam, e não consegui participar, mas você teve algum problema, alguma dificuldade durante os momentos que você tinha no clube de leitura? Então, desde o ano passado, né, estou responsável pelo Clube da Leitura aqui na nossa escola. É um projeto que tem dado muito certo, mas como você mencionou, acaba sendo dificultoso porque a nossa escola oferece muitos projetos, né? Dificultoso no sentido do aluno poder escolher aquilo que ele mais se identifica.
mas a leitura por si só ela é complicada, porque nós não somos ensinados a ler com prazer. A gente parte muito da leitura obrigatória, tem que ler, né, para quem é aluno de ensino médio. São as leituras obrigatórias para o Enem, para o vestibular. Então, manter o mesmo público ao longo de um certo tempo, lendo a mesma obra ou não, é um desafio muito complexo, mas eu acho que tem um ponto muito importante, porque os nossos alunos do Clube do Livro, até faço aqui um grande elogio, são alunos dos integrados. Então, vocês que passam grande parte do tempo, né, até as 12h40, ano passado íamos até uma aula a mais, né, por conta do horário que era um pouco diferente, e esses mesmos alunos voltavam no contraturno, no período da noite, para nós fazermos essas discussões literárias. Então, isso favorecia bastante e, assim, um projeto muito rico, porque não é só a leitura pela leitura, é a leitura de mundo, é a leitura, ler o outro, né? Sim. Então, mas os desafios, eles surgem em qualquer situação. A leitura tem que ser algo confortável, né? Ela não pode ser algo forçado. Sem sombra de dúvida. É isso que eu bato muito na tecla, é a chamada leitura deleite, aquela leitura que você frui por querer ler, por querer ter um outro direcionamento. E a única possibilidade que nós temos é a leitura. A leitura é essa grande chave que muda muitas portinhas aí, tanto no nosso aspecto cognitivo, social, enfim. Tá certo. Realmente, você tem bastante aluno, né, que aparece lá no clube de leitura? Vai bastante Temos, gente. tem os fixos, né, que são ali os fiéis, e tem aqueles que vão aparecendo, que acabam tendo que participar de uma ação esporádica ou de outra, por questões de trabalho, projetos. Tem alguns também que fazem um cursinho pré-vestibular ofertado por uma outra extensão, uma parceria com a prefeitura, né? E aí acabam não conseguindo estar assiduamente todas as semanas, mas do contrário nós temos um bom público que tem se desenhado ao longo desses quase 2 anos aí que o clube está existindo aqui na nossa escola. Certo. E como que funciona mais ou menos assim? Tipo, vocês apresentam um livro para todo mundo ler em conjunto, e aí eles leem em casa, ou cada um leva alguma obra que eles, por exemplo, gostam e eles falam um pouco sobre ela? O clube ele pode se desenhar de acordo com a realidade daquelas pessoas, não tem uma norma fixa, acontece assim, assim, assado, não. Pelo contrário, tem que partir de quem está participando, né? De quem está ali. Então, nós já oferecemos muitas modalidades de onde o aluno, e eu também, claro, trago livros, cada um traz um livro que tocou, que gostou, que gostaria de indicar, um momento que a gente chama de pílula literária, que eu indico. Então, o aluno traz esse livro que ele se sentiu confortável, ou que em algum momento da vida dele serviu para reflexão pessoal, coletiva, e ele traz esse livro, ele apresenta na nossa roda de conversa. A gente sempre tem também alguns comes, né? Porque ler e comer é só começar, Sim, né? eu já percebi, inclusive. A primeira Então, vez que senti interesse foi porque tinha um tem balé que ter esse salgado. reforço, porque é coletividade, né? O Aham, alimento ele faz esse papel. Então o aluno apresenta o livro e sempre depois a gente busca pontuar o que você indica, que são umas pequenas fichas, mas também acontece de ter alguns livros, como ano passado, nessa mesma época, a gente fez a leitura coletiva do Quarto de Despejo, que culminou numa ação para finalizar o nosso projeto no ano passado. Esse ano nós ainda estamos discutindo qual que vai ser esse fio condutor, mas acontecem leituras compartilhadas, procedimento de leitura, técnicas de leitura, que vão permeando aí o nosso clube do livro. certo. Muito legal, na real. Nossa, eu lembro que ano passado, quando eu ainda estava começando a sair mais de casa e vir participar do projeto ETEC, eu lembro que uma amiga minha, ela tinha me mandado uma foto da mesa do Clube do Livro. Eu fiquei, meu Deus, uma mesona de salgado, assim. Eu falei, eu tenho que participar. E aí eu tentei vir, tanto que eu tinha até pego uma obra que eu gostava bastante para trazer, porque eu não ia só para comer, obviamente ia para falar também. Só que eu não tive tempo. Até hoje na real, caiu meio que no esquecimento pra mim. Só que hoje, se talvez daqui a um tempo eu possa até aparecer, se conforme for tendo as programações aqui e tudo mais. Ah, professor, você participava também de clube de leitura, assim, quando você era mais novo? Coisa do tipo? Na escola, Na escola. então, a minha vivência com a leitura, como eu falei, nós sempre recebemos incentivo na minha família para leitura de jornais. Nossos pais nos levavam à biblioteca municipal, que naquela época, né, era o grande, não tinha tantas tecnologias como hoje, mas a minha escola ela não oferecia clube do livro nesse formato.
Se ela tivesse oferecido na época que eu estudava, com certeza eu teria um comportamento leitor bem diferente. Mas havia alguns momentos que eu me lembro, que eu me recordo, que havia um momento assim, que o professor apresentava alguma obra literária em um outro ambiente da escola. Eu lembro que também teve uma época que tinha na grade uma disciplina de leitura, tinha uma aulinha lá que falava sobre leitura. Mas infelizmente o clube nesse formato de se reunir semanalmente não era uma realidade na minha época. Ah, sim. Inclusive, eu participei muito pouco de clube de leitura. Isso é algo que tem. Por exemplo, lá no Arthur Ribeiro, a nossa professora era a Roseli Danzen, eu não sei falar o nome dela, é Danzenger, alguma coisa do tipo. Ah, e ela dava aula de língua portuguesa pra gente, era uma ótima professora, ela é uma ótima professora. E ela fez duas rodas de leitura nesse período que ela dava aula pra gente. E eu me lembro delas com muito carinho, assim, é algo muito bom. É legal você pegar e debater sobre uma obra que você leu e falar um pouco sobre ela, as coisas que você compreendeu e tudo mais. E instigar os outros também a se interessar pela leitura. A gente precisa ter essa liberdade, né? Como você falou, né, que viu na fotografia que a colega mostrou, o clube do livro, ele tem que ter essa perspectiva do aluno ler por prazer. Então tem que ser um momento descontraído, prazeroso, a leitura não tem que ser aquela coisa enrijecida, né? Muito pelo contrário, olha como gravou a sua mente aquelas rodas de conversa que a professora realizou, porque foram leituras que potencializaram a sua vivência para algum momento. E de uma forma prazerosa, sem nenhum tipo de regra, de algo que tenha que ser seguido. Isso faz toda a Sim, diferença. com certeza. O aluno ele se sente mais confortável a estar lá, né? Ele tem que ser um ambiente mais a cara do aluno e também a cara da educação. Tem que ser algo nesse patamar. Professor, acerca aqui também das outras respostas, ah, temos outras aqui, por exemplo, quem é o professor Gabriel fora das salas? Como que é você fora do ambiente escolar, fora da instituição? Quem é o Gabriel fora das paredes escolares? Acho que não muda muita coisa, não. Quem eu sou aqui, eu acabo sendo, não tenho dupla personalidade, nada nesse sentido, não. Apesar que a gente tem, sim, várias facetas, né? Mas eu sou essa pessoa que vocês estão acostumados, tenho outras funções que eu exerço, e acho que ele está muito ligado também com o clube, né? Sou revisor de uma editora católica, então acho que isso favorece um pouco da questão da leitura, né? Dessas práticas que a gente acaba trazendo. Mas sou uma pessoa que gosta de música clássica, música sacra, canto gregoriano, adoro músicas em latim, francês, que deixam a gente assim transcender. Sou uma pessoa que gosta de ler, acho que já deu para entender. Gosto de produzir também. Tem alguns artigos que já escrevi junto a outras instituições. E essa é um pouco da minha vivência. O que sobra, né, para a gente viver fora da escola, porque a gente vive na escola e dorme em casa, né? Mais ou menos essa é a nossa dinâmica. Bom, e sobre escrever e tal, você já pensou em fazer uma história para um livro mesmo? Escrever, não sei, com algum gênero? Você já pensou em escrever? As minhas escritas até o presente momento, elas são escritas frutos de pesquisa, né? Artigos científicos. Não vou negar que tenho vontade, mas eu ainda não me vejo confortável para entremear no meio dessas narrativas literárias, apesar que eu gosto muito, mas para eu escrever, eu acho que ainda no momento não tenho essa bagagem o suficiente para eu criar, porque a escrita ela tem que ter muita possibilidade de várias camadas, né? Então, para eu criar uma personagem totalmente do zero, né? Como também sou professor de arte, o percurso criativo ele tem que ser respeitado, né? Eu acho que mais do mesmo, acho que esse momento já foi, né? A gente tem que buscar recriar. Então, ainda não me sinto confortável. Pode ser que no futuro próximo vocês vejam aí meus nomes dentro de algumas Com personagens. certeza, vai ter na estante, sim, da minha casa, Gabriel Cunha. Quem sabe? Deus abençoe. E a respeito disso, eu não sei se você tem também essa visão sobre, por exemplo, escrever conto ou história, mas ah, eu sinto, eu já tentei escrever também, eu sou uma pessoa que já tentou fazer muita coisa e escrever foi uma delas, mas eu sinto que o mundo ele tem muita coisa que é muito difícil criar alguma coisa nova para trazer um impacto diferente. Eu acho que isso é muito complicado. Às vezes, tentar reformular algo que já existiu e tentar trazer com uma nova, sei lá,
uma nova perspectiva, um novo ponto, é algo interessante, mas você acha que as coisas daqui pra frente estão ficando meio escassas, assim, pra criar algo novo e tudo mais? Já que a gente está falando muito sobre literatura, tem uma parte que nós chamamos de escrita criativa, que é justamente de estimular a pessoa, o aluno, né, a escrever criando e a criar escrevendo. E como o nosso cérebro, a nossa parte cognitiva, né, aquela parte desse princípio de músculo, tudo aquilo que a gente não utiliza atrofia, a gente tem que sempre buscar mecanismo de não cair na mesmice. Porque, de fato, com as inteligências artificiais e tantas outras situações que não são novidade, né, novidade para nós, mas que já, essas inteligências degenerativas já vem acontecendo há muito tempo, acabou deixando o ser humano dentro de uma bolha, né, de um platô, em achar que já não tem mais nada para ser descoberto, achar que já não tem mais nada para ser escrito, que tudo já está com um ponto final. Muito pelo contrário. Eu vejo a literatura como grande reticências, porque a gente tem que reaprender o caminho de buscar novas perspectivas. Claro, né, a releitura, trazer uma perspectiva diferente, uma nova roupagem para aquilo que já existe, claro, né? Tudo pode se recriar, mas buscar essa natureza de criar é algo natural do ser humano. Ele não pode perder isso de vista, ainda mais para a tecnologia. Sim. Quando a gente, por exemplo, vamos olhar para trás, né? A gente teve diversos escritores aí. Por exemplo, um dos escritores que eu gosto bastante, eu gosto dos contos dele, é o H.P. Lovecraft. Não sei se o senhor conhece. Ele é responsável por Chamado de Cthulhu e outros contos de terror. Só que ele tem um podre. Ele tem um podre, assim, que muitas pessoas que gostam de leitura devem saber, se conhecem o Lovecraft. Mas ele é um autor fascista. Ele é um autor racista, olha, meu Deus do céu. Ele é um autor racista. Então, muitas das criaturas, por exemplo, que ele coloca nos contos dele, nas histórias, são voltadas ao homem negro, são voltadas à característica negra. E quando eu olho para hoje em dia, tem pessoas que, por exemplo, buscam se espelhar na maneira de escrita do H.P. Lovecraft, o jeito que ele conta as histórias. Só que eu acho que é muito difícil você querer fazer algo parecido. Às vezes a gente pensa, eu quero fazer algo que nem X coisa, mas vai dar um Y, sabe? Porque é a gente escrevendo o que a gente quer, né? Então é algo bem, assim, complicado. Essa questão das poéticas pessoais, a gente sempre vai enxergar aquilo que já existe a partir de uma ótica particular. Né? Claro que vai ter o mesmo evento, a mesma situação, mas a gente vai enxergar de situações, de pontos de vistas diferentes. Você citou, né, essa questão dentro da literatura, a gente não precisa ir, não digo longe, mas Monteiro Lobato é uma grande personalidade da literatura, né? Ajudou muito no desenvolvimento da literatura infantil, literatura nacional, mas nós sabemos que as obras dele são completamente carregadas de preconceito racial, a questão do papel do homem, né, o machismo. Isso vem de uma forma muito delineada, muito, digo que tranquila, e que a gente não se dá conta. E muitas vezes isso vai sendo impregnado na nossa cultura e a gente reproduz aquilo sem saber o que está acontecendo. E apresenta qual que é o grande público dele? As crianças. Então eu estou criando esse mecanismo onde, lá desde as primeiras etapas da vida escolar, eu reflexo onde? Depois que eu tenho uma certa maturidade, eu vou fazer essa cópia daquilo que é uma padronização negativa, eugenista, preconceituosa. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu vou fazer o quê? Ser um mero reprodutor dessas problemáticas que a gente tem que extinguir da nossa sociedade. Realmente. E isso é um problema, né? Quando a gente, por exemplo, olha a literatura para as crianças, por exemplo, elas estão aprendendo isso. Elas estão lá tendo a professora delas dando aulinha, lendo os contos do Monteiro Lobato. Mas o senhor sabe se as professoras, os professores que cuidam eles têm esse trabalho, eles censuram essas coisas? Como é que eles fazem? Você já, por exemplo, já fez alguma coisa assim? Olha, eu digo que dentro da nossa profissão, a gente acaba pecando pela ignorância. Não por ignorar, mas por não saber. A ignorância, ela pode ter a palavra ignorar, ela vem dessas duas vertentes. Eu posso fazer algo porque eu não sei, ou eu posso simplesmente me recusar, eu estou ignorando aquilo. Sim. Então existem profissionais que têm consciência crítica
a ponto de fazer. Não é para esconder a obra do Monteiro Lobato no guarda-roupa, falou assim, ó, a partir de agora não vamos utilizar mais nada disso. Não, mas é uma leitura consciente, apresentar para o aluno, independente da faixa etária que ele tem, olha, aqui ele escreveu dessa forma, porque esse era o posicionamento dele, etc, etc. O que a gente não pode fazer é suprimir esses aspectos, fingir que nada está acontecendo. Porque, por exemplo, se não me falha a memória, uma neta do Monteiro Lobato pediu para que as obras fossem refeitas tirando essas palavras, né, pejorativas, preconceituosas. Mas até que ponto isso também é positivo? Porque aí eu vou estar camuflando alguma verdade de um artista, de um escritor, porque não foi aquilo que ele projetou. Então eu preciso fazer algo muito mais além, uma leitura crítica. Aconteceu isso, mas eu faço um Sim, acaba recorte. criando até uma máscara, né? Eu crio uma máscara, isso mesmo. Eu estou camuflando, não, ele era bonzinho. Não. A gente tem que apresentar a realidade, porque se eu quero criar consciência, eu tenho que começar lá de trás, justamente com as crianças. Né? Tanto que isso é algo que, por exemplo, falar do H.P. Lovecraft de novo. Tem certos autores, por exemplo, desenhistas, que eles fazem adaptações de contos dele para gibis, histórias em quadrinhos. E tem uma que eu não vou me lembrar o nome, mas é sobre uma, uma vila meio abandonada assim, onde o protagonista, ele é negro, ele é um protagonista negro, e no livro a gente não sabe qual é a cor do protagonista. E na história em quadrinhos ele é negro. E nesse livro ele sempre está falando sobre a raça dos negros, dos indígenas que tem lá, inclusive nesse conto. Ele fica falando sobre as características, se referindo a termos preconceituosos. E no fim, uma pessoa, no final, ele fala para ele, não, mas você é negro. E assim, você não tem significância para nós. É num momento que ele, por exemplo, perde todas as riquezas dele, que ele era um rapaz muito rico. E aí as pessoas jogam isso na cara dele e ele percebe que ele era uma pessoa negra. Tanto que ele acaba fazendo parte de uma família que cultuava um deus e tudo mais. E, se eu não me engano, esse conto ele tem uma crítica. Não o conto do Lovecraft, mas a história em quadrinho que o pessoal adaptou. Eles modificaram essa característica que não estava mencionada desde o início, mas conseguiram trazer uma crítica sobre, sobre isso que está sendo mencionado no livro. Ele achava que, por ele ser de alto padrão e tudo mais, ele não era alguém de classe baixa e inferior, que nem os outros negros. Então, essa adaptação, por exemplo, que nem você falou sobre mascarar, criar essa máscara, não foi. Ela teve essa adaptação, essa modificação, só que eles adaptaram e não modificaram o que o autor quis dizer. Eles só, por exemplo, trouxeram um ponto a mais, sabe? Um ponto para reflexão, né? Porque senão a gente acaba reproduzindo aquilo que muitas vezes nem o artista queria falar, o escritor. Né? Então esse é o grande cuidado que se tem na hora de fazer uma releitura de uma obra, seja ela em qualquer tipo de modalidade. Realmente. Professor, aproveitando aqui, vou estar trazendo outra pergunta, que agora vão ser basicamente da caixinha de perguntas que a gente abriu, e eu vou começar aqui lendo elas. E a primeira pergunta é do aluno João Carlos, do primeiro ADM aqui, que é uma pergunta bem direta, assim, como você banca suas viagens para fora? Ai, ai. Para isso a gente vende a nossa força de trabalho, né? Eu tenho 3 empregos diferentes, trabalho bastante com a graça de Deus. E também algumas são capacitações, por exemplo, que o Centro Paula Souza oferece. Então, o Centro Paula Souza ele capacita os professores, então é muito importante trazer isso à tona. A que você foi para Manaus foi uma? Não, essa foi uma outra relacionada mais ao Ministério da Educação e Cultura. Mas a que eu estive esse fim de semana, por exemplo, foi uma capacitação oportunizada pelo Centro Paula Souza. E aí eles entram com uma ajuda de custo. Então isso é muito importante, porque se o professor ele se atualiza, isso vai ter um reflexo muito positivo na sala de aula. Realmente. Ele fez mais pergunta aqui, que a gente já falou aqui no começo, que é como você se tornou professor. E acho que ela é bem autoexplicativa. Você se formou e tudo mais, enfim. E aqui também tem outra pergunta dele, que é por que você escolheu história para cursar? Eu vou estar dando uma moldada nela aqui, mas por que professor de história? Por que história? É assim, quando eu fiz minha primeira licenciatura, minha primeira graduação foi em artes plásticas. E era algo que eu sempre gostei,
A arte foi uma escolha mesmo que eu fiz, e no decorrer do curso, nós tínhamos muitas disciplinas da história da arte. Eu sempre fui muito curioso, né? Eu sou de Presidente Epitácio, moro lá pelo menos aos fins de semana e feriados, né? E a minha família é uma família muito antiga lá no município, então eles têm muitas histórias. E eu sempre perguntei muito, sempre questionei. Toda cidade tem as suas personalidades históricas, eventos, né, prédios, e eu sempre fui uma criança muito curiosa. Eu sempre gostei de instigar os meus avós, os meus tios, as pessoas mais velhas. Eu sempre fui muito incisivo na pesquisa. Eu digo que eu já nasci pesquisador, né? Então, depois eu encontrei esses dois pontos convergentes. A arte, que sempre foi uma paixão minha, gosto do belo, daquilo que é apresentável, daquilo que o ser humano produz, mas eu fui entendendo que existe uma história por detrás daquilo. Para o Da Vinci pintar lá a Mona Lisa, teve que ter todo um contexto histórico, né? Na Gioconda, Idade Média, Renascimento, enfim. E aí eu me encontrei e falei, não, eu quero agora cursar História, porque eu preciso entender quem é o ser humano no meio de todo esse universo. Aí, então, por meio da arte, que eu acabei encontrando a história. E é muito legal, inclusive, nas suas aulas a gente percebe que você usa bastante, por exemplo, pinturas, coisas relacionadas à arte. É muito legal. Inclusive, uma das que você apresentou para nós, que eu acho que é Liberdade Guiando o Povo, ela é muito bonita. Eu acho ela muito bonita. Ela é muito, tem um conceito muito legal ali. Ah, tem agora uma pergunta do Rafael Henrique, ele é da nossa sala, o segundo MTech, e ele pediu para você uma história engraçada da sua vida. Aconteceu alguma coisa que você lembra até hoje, e às vezes te tira uma risada, coisas do tipo? Histórias engraçadas. Aí, Te fugiu a memória. Jesus. Meu Deus, acho que tem tanta história, mas acho que não cabe aqui pro horário, né? É brincadeira. É que me falhou a memória. Tá certo, tá certo. Ah, bom, a gente tem aqui pergunta da Ju Carmo, por que ele não dá aula de teatro? Seria tão incrível. Por que você não daria aula de teatro? Você já teve interesse? Sim, na verdade a nossa formação em arte, ela perpassa as quatro linguagens, né? A dança, a música, o teatro e as artes visuais. Eu acabei tendo essas quatro formações, não só na faculdade, mas depois, né? Em outros momentos. Mas por conta da dinâmica da vida de escola, acabou que eu não tenho tempo suficiente para acabar me dedicando mais a essas outras linguagens, né? Eu gosto muito, por exemplo, de canto coral, mas é uma coisa que, infelizmente, o tempo demanda-se muito tempo, né? Porque cantar é muito mais difícil que tocar. Sim. Então, para a pessoa cantar bem, ela tem que estudar muito. Então, por conta dessas demandas de escola, de ser professor, como você já mencionou, na sua vivência te permite dizer isso, né? Com docentes em casa, que não é uma tarefa fácil e exige muito tempo. Então, por isso, eu acabei não conseguindo me dedicar tanto às outras linguagens. Tem uma pergunta do Luiz Fernando, que é o Chaves Poto, irmão do Felipe, que é como funcionava a União Soviética. Ele fez essa pergunta aqui assim, beleza. Como funcionava? Depende, né? Precisamos começar onde? 1917, com as revoluções russas. O povo queria tirar o governo da época, né, que era o governo czarista, para implantar um regime que estava surgindo, que era o socialismo. Depois houve toda uma planificação, e assim eles escaparam da crise de 1929, que foi a crise do capitalismo. Entrou a Segunda Grande Guerra, a Guerra Fria, né, capitalismo versus socialismo, e depois houve o desfalque da União Soviética, chegando a vir o que é hoje a Lúcia, muito bom. Tem outra pergunta do Luiz Fernando, que ela é muito, meu Deus, ele fez duas perguntas muito doidas aqui. Se os professores de tech fizessem uma quadra de luta, com qual deles você lutaria? Essa foi a pergunta que eu do Luiz Fernando. lutaria. Não sei, tem que ser alguém menor que eu, né? Pegar a Thaís, coitada. Tá certo. Não vou tirar. Pequena em tamanho, tá? Tá certo, tá certo. Ele tem outra aqui, que é em um duelo de xadrez valendo uma Guaravita, você lutaria com o Márcio pra ganhar? Primeiro que eu não gosto muito desse refrigerante, dessa bebida. E que eu também não tenho nenhuma inteligência suficiente Pra para jogar esses jogos de xadrez. tabuleiro. É bem complicado mesmo, é bem complicado. A gente tem aqui uma pergunta de um perfil que eu não sei o nome, não coloco o nome. Mas quais suas formações? Já citei no começo.
E com quantos anos você fez sua primeira faculdade? Com quantos anos? Eu não me recordo com precisão, mas o que eu me lembro é que eu comecei a trabalhar, eu não tinha 18 anos ainda. Porque como eu faço aniversário 26 de dezembro, e eu passei no concurso público antes de terminar minha primeira graduação, eu tive que fazer um adiantamento de colação de grau. Então eu comecei a trabalhar antes do tempo, é o que eu me lembro. Agora a idade que eu entrei para cursar eu já não me recordo. Mas foi assim, saindo da terceira série do ensino. Ah, tá. Foi novinho. Ah, a visita ao Amazonas te ajudou mais com o desenvolvimento da sua carreira? Ah, sem sombra de dúvidas, né? Porque esse é o maior evento da área acadêmica, da área da pesquisa, e te permitir confrontar outras realidades é muito importante, porque ali eu tive contato com pessoas indígenas, quilombolas, de fato, não que eu já não tivesse conhecido, vivenciado outras tribos, né? Já estive na Bahia, por exemplo, fazendo visita à tribo indígena, mas ali, né, no coração da região norte, a Zona Franca de Manaus, certamente nos faz ter outras perspectivas, não só educacionais, mas também como pessoa. Né? Então acredito que contribuiu muito. E para eu estar ali, eu estive em contato em grupos de trabalho com pessoas que são referências, né? Nomes assim que eu coloquei, por exemplo, na meu trabalho de conclusão de curso e estava ali. Então, para mim, como profissional, como pessoa, é uma das realizações muito grande, com certeza. Tem uma pergunta do Maicon Geres, o diretor, que é verdade que o último curso que você fez foi com o Cortella e o Libânio? Exatamente. Foi exatamente isso que eu acabei de citar. Referências no mundo educacional, todo mundo que faz uma licenciatura sabe quem que é José Carlos Libani, e ele estava ali no meu grupo de trabalho, né, palestrando, claro. E perceber que você está no mesmo, não digo patamar, mas no mesmo ambiente que uma pessoa que você sempre vislumbrou, eu acho que isso é assim, uma referência ímpar, né, na vida de qualquer profissional. Então, sim, é verdade. Bom. E tem a última pergunta dele aqui, e a nossa última pergunta de hoje, que é se você vai desfilar no carnaval, na escola de samba. A gente viu que você postou um story com o diretor de uma escola de samba, a gente quer saber. Isso, a capacitação que eu estive agora foi numa quadra de uma escola de samba, que é inclusive a Escola Preta de São Paulo, fundada em 1937. É a escola mais antiga, fala muito sobre a questão da resistência negra, e o presidente é o Ailton Graça, né? Aquele ator. Não vou desfilar, foi só um estudo de campo, mas foi muito válido. Mas carnaval é cultura. Tudo aquilo que é cultura nasce do povo tem que ser fortalecido. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua vinda ao nosso podcast aqui. Deus abençoe. A gente estava bem preocupado se ia dar para fazer tudo isso aqui. A gente estava na correria do caramba. Mas muito obrigado. Deus te abençoe bastante. E até a próxima. E vocês aí que assistiram a gente, estão acompanhando nós em todas as redes sociais. Segue o ETCast aí. E não se esqueça, ETEC também é oportunidade.